Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Como vai você que está assistindo a este vídeo? Vamos refletir um pouco sobre a Palavra de Deus e eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, e diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar alguma coisa, pois eles mesmos anunciam de que forma fomos recebidos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardastes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra. Que nesse próximo tempo, Jesus, possamos refletir um pouco sobre a sua palavra. Possamos refletir e tentar entender um pouco daquilo que Paulo escreveu aos Tessalonicenses e que hoje está para conosco. Usa, Senhor Deus, a minha vida e abençoa o teu povo que está assistindo a este vídeo. Em nome de Jesus, dá-nos clareza da tua palavra. Amém. Irmãos, você que está aí assistindo, você que está aí, não é, acompanhando esse vídeo, vamos refletir um pouco sobre o que Paulo escreve aos Tessalonicenses neste capítulo. Mas antes de propriamente entrarmos na palavra de Deus, vamos fazer aqui vamos aqui pensar um pouco sobre o contexto em que Paulo estava e também estes que mais tarde se tornariam irmãos, se tornariam Igreja de Deus, Igreja de Cristo ali naquela cidade. A cidade de Tessalônica era uma cidade grega, ela era extremamente importante geograficamente e politicamente. Ela está situada ao noroeste do Mar Egeu, é uma planície rica, é uma planície bem irrigada. De lá se pode ver o Monte Olimpo, segundo a mitologia, a habitação dos deuses gregos. A cidade de Tessalônica foi fundada no ano 315 a.C. por Cassandro. Cassandro ele era um oficial de Alexandre o Grande. E ele dedica esta cidade a uma mulher que era meia-irmã de Alexandre. E ele dá então este nome à cidade.
A cidade ela ganha uma certa suficiência no seu governo, apoiando aos romanos, quando estes começam, né, iniciam o seu império. A cidade de Tessalônica ela ainda existe. Você não vai encontrá-la neste nome, mas você vai encontrá-la pelo nome de Salônica. E ela é a segunda maior cidade da Grécia moderna. Ela só está em menor tamanho, não é, em menor importância que Atenas, que é a capital da Grécia. O apóstolo Paulo, quando ele segue para a Macedônia, para a região, já na sua segunda viagem missionária, ele tem uma visão do Espírito Santo, não é? E ele então parte para aquele lado, seguindo a sua viagem, ao invés de seguir a sua viagem para a Ásia, como ele planejava. Você vai ler sobre isso em Atos, no capítulo 16, entre os versos 6 e 10. Paulo então chega em Tessalônica. Paulo ele estava acompanhado de Silas, não é? Mas ele chega então em Tessalônica, depois de ter viajado e saído de Filipos, onde lá em Filipos nós conhecemos, não é, que Paulo foi preso juntamente com Silas, e lá ocorre a conversão do carcereiro, não é? Que nós conhecemos na palavra de Deus como carcereiro de Filipos. Paulo então sai de Filipos, seguindo a sua viagem, agora já com esta visão do Espírito Santo, indo para Tessalônica. Quando Paulo chega em Tessalônica, e é algo extremamente importante e que nós podemos notar em todas as viagens de Paulo, em todas as vezes que Paulo chega em uma cidade, em uma localidade, você vai perceber que Paulo vai diretamente para a sinagoga. Em todas as cartas que você lê, você vai ver que Paulo ele se dirige para a sinagoga. Por que a sinagoga? Porque é o local aonde os estudiosos, não é, aonde os judeus se encontravam, o local aonde a palavra de Deus poderia ser pregada, não é, para aqueles que criam em Deus. Então Paulo chega em Tessalônica e ele vai então para as sinagogas. E lá em Atos, no capítulo 17, nós vamos perceber que teve nessas sinagogas por 3 sábados, por 3 semanas, não é? Sentado diante dos judeus, diante dos gentios, dos gregos, ministrando a palavra de Deus. E a pregação de Paulo, a palavra pregada por Paulo sobre Cristo, a palavra ministrada por Paulo, ela alcança a vida de alguns judeus, e a Bíblia vai nos dizer que além de alguns judeus, também alcançou uma grande multidão de gentios, e Atos vai especificar sobre gregos piedosos, não é? E também não pequena quantidade de mulheres abastadas financeiramente, mulheres ricas, que também estavam ali, que também, nós pensando nessa região, não é, de Tessalônica, uma região rica, então mulheres ricas que estavam ali ouviram a pregação de Paulo, e então elas também se converteram, né? Elas também foram tocadas pela ministração do apóstolo. As 2 epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda, são consideradas as mais antigas do Novo Testamento. Elas foram escritas entre o ano 49 e 50 até o ano 52, 53 da vida depois de Cristo, não é? Elas foram escritas por Paulo, provavelmente quando Paulo estava na cidade de Corinto. Tá? Paulo passou muito pouco tempo em Tessalônica, não é? Atos vai nos dizer lá sobre aquela questão das 3 semanas, não é? E depois Paulo ali sai da cidade, e por conta desse pouco tempo que Paulo estava
na cidade, Paulo se preocupa com aquela jovem igreja, a igreja que está nascendo naquela cidade. E então nós vamos ler que Paulo, ele envia até Tessalônica Timóteo. E Timóteo vai com o intuito de confirmar o trabalho que estava acontecendo naquela localidade, o trabalho que estava se iniciando naquele lugar. Paulo envia Timóteo para algumas atitudes, para alguns pontos são importantes, tá? Alguns pontos, e entre eles está, para que Timóteo exortasse aos irmãos que permanecessem na fé e firmes na palavra. A carta, portanto, ela foi escrita por Paulo logo depois de um relato de Timóteo. Então, olha só, Paulo passa por Tessalônica, prega, não é, entre alguns judeus que se convertem, gentios, mulheres, e então uma igreja é plantada ali. Uma igreja nasce em Tessalônica. Mas Paulo logo depois segue viagem e, preocupado por tão pouco tempo de formação desta igreja, Paulo envia Timóteo. E nós vamos ver isso justamente nessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 2, porque diz assim, e enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Então Paulo envia Timóteo e diz para Timóteo, Timóteo, vai até Tessalônica e confirma a obra deles. Confirma o que eles estão fazendo lá. E também, Timóteo, exorta eles a respeito da fé, daquilo que eles estão crendo. Timóteo, então, tem essa missão. Timóteo, então, vai até Tessalônica, e aí depois, no mesmo capítulo 3 desta primeira carta, diz no verso 6, vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, trouxe-nos boas notícias da vossa fé e do amor. Contou-nos como sempre tendes boas lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como nós também desejamos a vós. Timóteo então retorna até Paulo e relata para ele as boas notícias da fé e do amor dos Tessalonicenses. Tanto para com a comunidade em si, tanto para com aquela igreja que estava nascendo naquele lugar, quanto também a lembrança, não é, que eles tinham de Paulo, que eles tinham de Silas, e também a lembrança que Paulo tinha deles, porque eles receberam o evangelho pregado pelo apóstolo. E então, com este relatório em mãos, não é? Porque Timóteo volta até Paulo, traz o relato, e então a partir deste momento Paulo escreve as cartas aos Tessalonicenses. Ambas as cartas, se você, como nós lemos no primeiro verso do primeiro capítulo, ambas as cartas elas são escritas, elas são assinadas por Paulo, Timóteo e Silvano. Algumas traduções escreve Silvano, e alguns estudiosos, não é, creem que é apenas uma tradução latina do nome de Silas. Tá? Então, como Silas estava na viagem com Paulo, nós cremos que Silas também assina esta carta, porque também ele conhece a causa, ele também esteve presente na conversão daqueles homens e mulheres ali em Tessalônica. Paulo tem vários propósitos nesta carta. E algumas delas que nós vamos destacar são o encorajamento aos irmãos de Tessalônica. Paulo também confirma os frutos do Espírito Santo. Se você ler sobre o primeiro até o terceiro capítulo, você vai ver isso. Paulo exorta acerca de preceitos fundamentais da prática cristã. Recomenda Paulo a eles que busquem crescimento e aperfeiçoamento das verdades que receberam. Paulo pregou a verdade de Cristo. Então agora, através da carta, Paulo vem, olha,
vocês devem crer, vocês devem crescer, se aperfeiçoar nestas verdades. Paulo afirma nestas cartas conceitos fundamentais da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. E também exorta-os para que eles sejam, não é, criteriosos na forma como recebem a pregação e o ensino, para que eles se atentem sempre àquilo que ele mesmo havia ensinado enquanto esteve lá. Não é? Mas há uma preocupação central de Paulo para com os Tessalonicenses. E a preocupação central era a de corrigir o entendimento dos Tessalonicenses sobre a questão da volta de Jesus Cristo. Tanto é que você vai ler sobre isso e você vai ver que Paulo menciona a necessidade de vigiar, da vigilância, não é? Quanto a esta volta de Cristo. Dentre todas estas lições, dentre todos esses ensinamentos de Paulo aos Tessalonicenses, de todas essas orientações a esta igreja, nesta primeira carta, e especificamente neste primeiro capítulo, nós vamos conversar um pouquinho e pensar, refletir sobre 3 pontos aqui que estão neste primeiro capítulo que nós lemos. São os 3 pontos. Que a igreja, ela é de Deus. E Ele, Deus, é a fonte de nossa vida e virtudes. O outro ponto que nós vamos pensar um pouquinho é sobre o Evangelho. O Evangelho é o meio de Deus para a nossa salvação. E o outro ponto é que o testemunho das virtudes cristãs é evidência da nossa salvação. O primeiro ponto, então, que nós vamos pensar um pouco, que nós vamos refletir um pouco, diz assim, que Deus é a fonte de nossas virtudes. Vamos ler o primeiro versículo novamente? Diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Paulo inicia sua carta, não é, com essa breve apresentação, e ele se dirige à igreja chamando-a de igreja em Deus e no Senhor Jesus. É interessante Paulo lembrar aos Tessalonicenses a quem pertence a igreja. Mesmo sendo uma igreja tão nova, não é? Uma igreja que está iniciando os seus passos, mas Paulo nessa carta diz para eles, olha, esta igreja, a igreja que está aí, reunida aí, ela pertence a Deus e a Jesus. A igreja, ela é fundação e ela é propriedade do nosso Deus. A nossa igreja, a sua igreja, meu irmão, você que está ouvindo esse vídeo, ela é propriedade de Deus. Ela é fundação. Deus é quem fundou a igreja. A igreja é de Deus, a igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, então, vai ficar muito claro também sobre esta questão em outros textos, em outras passagens da Bíblia. Algumas delas nós vamos mencionar aqui. Por exemplo, em Atos 20, 28, Paulo escreve que Deus comprou a igreja com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Em Efésios, capítulo 2, versos 19 e 20, vai falar que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. O próprio Cristo, não é? Em Mateus 16, quando Pedro diz a ele, olha, Cristo pergunta aos discípulos quem eles dizem que eu sou, e Pedro diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo? E aí mais tarde Jesus diz, olha Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é? Então quer dizer, Cristo aqui é o fundamento da igreja. Cristo se refere a Ele mesmo. Olha, é sobre a minha pessoa, que a igreja será fundada, será
firmada. É sobre a igreja, não é? O que é a igreja, então? A igreja, ela é o ajuntamento de todos aqueles que ouviram o Evangelho. A igreja é o ajuntamento de todos aqueles que foram regenerados, de todos aqueles que creram em Jesus Cristo em fé, que se arrependeram dos seus pecados, que foram justificados, adotados pelo Senhor. A igreja é o ajuntamento daqueles que estão sendo santificados e daqueles que estão sendo preparados para um encontro triunfal com Jesus Cristo e com Deus, quando Jesus Cristo voltar. A igreja, ela é constituída de pecadores. A igreja, ela é constituída de pecadores, mas que foram redimidos, que foram comprados com o próprio sangue de Jesus Cristo, como o próprio Paulo havia escrito em Atos. Se você ler lá, como nós lemos, Atos 20 e 28, a igreja, ela é constituída daqueles que nasceram de novo, de novas criaturas, daqueles que são nação, daqueles que são povo e família de Deus, escolhidos desde os tempos eternos, que vivem em comunhão e que se ajudam mutuamente, desenvolvem o caráter de Jesus Cristo, se exortam mutuamente, exibem uma luz do céu em testemunho da ação de Deus em suas vidas. Meu irmão, você é a igreja de Cristo? Você faz parte, não é, deste contexto? Antes de pecadores, mas que agora são redimidos, que agora são transformados pela palavra de Deus, regenerados? Você está no grupo daqueles que creem em Jesus Cristo e, ao crerem em Jesus Cristo, se arrependeram dos seus pecados e, através da sua ação, da sua vida, refletem a imagem do Senhor? Você é daqueles que foram justificados, que estão sendo preparados, não é? Santificados e preparados para a volta de Jesus Cristo? Meu irmão, se essas características você enxerga em você mesmo, estas características, todos esses conceitos, eu quero lhe dizer que você faz parte da igreja de Cristo. E eu quero que você, então, creia nisso. Acredite que Jesus Cristo voltará, virá logo mais. E você, fazendo parte da igreja de Cristo, encontrará-se-á com Ele e com Deus na eternidade. Tudo o que temos e somos, como povo de Deus, vem de Deus mesmo. O texto de Romanos 8 vai falar sobre isso. Vai falar sobre incorporação, assimilação do caráter de Jesus pelo auxílio do Espírito Santo. Mas Romanos agora não é o nosso estudo. Não é? Então, agora que Paulo escreve aos Tessalonicenses, não é, que a igreja pertence a Deus, pertence a Jesus Cristo, ele continua. E no verso 2 e 3 ele diz que sempre dá graças a Deus por todos vós, todos os Tessalonicenses, fazendo menção deles, não é, em suas orações. Paulo lembra-se sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. São 3 virtudes que Paulo destaca nesse verso 3. E essas 3 virtudes nós vamos refletir um pouco sobre elas. Lembre-se bem, a igreja de Tessalônica é uma igreja jovem, é uma igreja que está iniciando a sua caminhada. E ele realça então no escrito, não é, neste verso, sobre essas 3 características da igreja, daqueles que constituem a igreja de Tessalônica, que é a fé, o amor e a esperança. É muito interessante de nós pensarmos, e importante
nós refletirmos sobre isso. Porque você vai ver em quase todas as cartas de Paulo, e eu vou mencionar alguns textos aqui, você vai ver que Paulo sempre menciona a fé, o amor e a esperança. Paulo vai falar sobre esses três dons, não é? Sobre essas essenciais para a vida cristã, e ele fala sobre isso em Romanos, no capítulo 5. Ele fala isso na sua carta aos Gálatas, também no capítulo 5. Ele fala isso aos Colossenses, e ele fala isso também aos Coríntios, na sua primeira carta. Quando Paulo escreve, então, sobre essas três qualidades, né, três características da igreja de Tessalônica, ele as qualifica. E sobre a fé, Paulo vai escrever que é uma fé que resulta em obras, é uma fé operosa, ou seja, há uma operação por conta daquilo que eles creem. Não é? Tiago vai dizer isso. Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Não estou entrando no mérito de que as obras podem salvar, não. A nossa salvação vem de Jesus Cristo. Mas é quase que automático aquele que crê em Jesus querer trabalhar, querer servir, não é? Então, Paulo menciona essa característica da igreja de Tessalônica. Olha, eu lembro de vocês porque vocês trabalham, porque creem, e trabalham sem cessar. A outra característica aqui, que Paulo também qualifica a respeito do amor, ele diz que o vosso trabalho de amor, não é? O trabalho de amor. Sobre o trabalho de amor, nós podemos pensar sobre um amor que se doa, um amor abnegado, um amor altruísta. Não é? Nós podemos aprender sobre o amor em 1 Coríntios, capítulo 13, quando diz que o amor não busca o próprio interesse. Em João 3, nós vemos o exemplo clássico e o maior de todos sobre o amor. Não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amou o mundo e deu o seu Filho. Nós precisamos ser lembrados que Jesus Cristo morreu por amor. Quando que nós evidenciamos o amor que temos a Deus? Quando nós amamos o próximo. João, na sua primeira carta, vai escrever que se dissermos que amamos a Deus, mas odiamos a nosso irmão, não é? Nós estamos nos enganando mesmo, porque nós não amamos, não é? Então, quando Paulo faz referência ao amor aqui e ao trabalho, não é? Da igreja de Tessalônica, nós podemos sim dizer que esse trabalho de amor era um trabalho que se doava, era um trabalho que se dava em prol da igreja, em prol dos irmãos, em prol daqueles que eram alcançados pela pregação do Evangelho. O amor ali, ele precisava ser de fato ativo. Nós vamos ler, não é, nesta carta, que eles se converteram, eles creram na pregação do Evangelho, mas eles padeciam de aflições graves. Eles perderam os bens, eles eram, alguns deles, fugitivos, não é? Então eles estavam sendo, alguns deles, perseguidos. Nós vamos ver isso também em Atos, quando Jasson crê no Evangelho, né, um dos líderes, não é, que recebe Paulo, ele também é preso. Então, é um povo também que está sendo perseguido, que está sendo odiado também por crerem na pregação do Evangelho. Então, este amor, ele precisa realmente ser um amor abnegado, um amor que se doa, um amor que se dá ao próximo. E quando Paulo continua aqui, ele diz sobre a firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A firmeza da esperança aqui
Paulo também cita sobre a esperança em 1 Coríntios, e a esperança é que move o povo cristão. A esperança é que anima a Igreja de Cristo. A esperança é que impulsiona a Igreja a continuar caminhando mesmo neste mundo mau em que nós vivemos. A esperança dos Tessalonicenses, ela era voltada para Jesus Cristo. Essa talvez fosse a certeza mais segura que os Tessalonicenses tinham, de que Jesus iria voltar. Paulo demonstra que não é que fazia muito bem em confiar nas promessas, né? Não é que esse povo, ele confiando na promessa, nas promessas de Cristo e também na sua vinda, né? Crendo na vinda de Jesus, eles faziam bem. Mas enquanto estavam no mundo, eles deveriam ser luz. Enquanto estavam no mundo, eles deveriam cumprir os seus deveres. Enquanto estavam no mundo, eles tinham que ser responsáveis em tudo aquilo que eles faziam, aguardando a volta de Jesus. Meu irmão, uma fé operosa, uma fé que trabalha, um amor altruísta, um amor abnegado, um amor dado ao outro e uma esperança firme, principalmente nas promessas de Jesus e também na sua segunda vinda. Paulo enfatiza isso e que isso são características e que isso são a esperança, o amor e a fé, são virtudes que vêm de Deus. Ele demonstra isso porque ele menciona, olha, a fé, o amor e a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus. Meu irmão, eu gostaria que você aí pensasse, qual tem sido o tipo de fé que você tem exercido? A sua fé te leva a trabalhar em prol da igreja? A tua fé te leva a trabalhar em prol do Evangelho? Qual é o amor que você tem vivido? Você tem se doado pelos seus outros irmãos? Você tem feito algo mais pela igreja? E qual é a esperança que você tem? É a esperança na volta de Jesus? É a esperança naquilo que Cristo prometeu à sua igreja? Ou a sua esperança está neste mundo presente? Meu irmão, reflita sobre essas três coisas. Reflita sobre essas três características que Paulo menciona sobre a igreja de Tessalônica. Pense nisso, meu irmão. Assim como eu tenho pensado também, lendo sobre este texto. O segundo ponto que nós vamos pensar, não é? Já que nós trabalhamos um pouquinho a ideia de que Deus é a fonte destas virtudes, não é das nossas virtudes, Ele é a fonte dessas características da igreja de Tessalônica, nós vamos pensar agora sobre o Evangelho. O Evangelho é o meio de Deus para a nossa salvação. Irmãos, no verso 4 e no verso 5, especificamente no 5, diz assim: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. O Evangelho foi pregado não somente em palavras, mas em poder, pelo Espírito Santo. Paulo diz que há uma transformação acontecendo naqueles que ouviram a mensagem pregada. Não é? E no verso 9, Paulo, neste mesmo tópico sobre o Evangelho, diz assim: pois eles mesmos anunciaram de que forma fomos recebidos entre vós, dizendo-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Não é? Então, olha só. Há uma transformação acontecendo. A pregação foi pregada, a palavra de Deus foi pregada, a palavra de Deus foi ministrada.
não é? Não só em palavras, mas também em poder, não é? E isso faz com que eles mudem a maneira de viver, mudem também a maneira de crerem naquilo que criam, não é? E então eles deixam de crer em ídolos e creem agora em Deus. Irmãos, a palavra conversão ela aparece no Novo Testamento 25 vezes. Nesta maneira de ser ação, não é? A pessoa ela se converte como uma ação, não é? E essa palavra dá uma ideia de voltar atrás, de retornar ao ponto inicial. Ela trata de uma mudança de vida, de uma mudança de direção. A palavra conversão ela é usada para indicar o que acontece na vida de alguém quando ouve a mensagem do Evangelho e então passa a seguir Jesus Cristo. A palavra implica uma ideia de contraste, não é? De mudança, de transformação, não é? De trevas para a luz, de morte para a vida, de escravidão de Satanás para um mundo do mundo, não é? Para a servidão a Deus, de idolatria, como mencionado no verso 9, para o próprio Deus, de pecado para a santidade e de perdição para a salvação. É necessário que para que haja conversão que você creia. Lembra quando nós falamos sobre o que é a igreja? Aqueles que se arrependeram, aqueles que creram e aqueles que estão sendo transformados, não é? Que estão em santidade até a glorificação. Então há uma mudança de vida, há uma mudança de postura, há uma mudança naquilo que você crê, naquilo que você vive. Então quando nós pensamos em mudança de direção, em transformação, não é? Pelo Evangelho de Deus, nós temos alguns textos bíblicos que podemos afirmar sobre isso. João, no capítulo 3, vai dizer que o agente da conversão é o Espírito Santo. O próprio Paulo aos Romanos, por 3 vezes, vai dizer que o meio da conversão na Escritura é a pregação. Vai dizer que a mensagem da pregação é o Evangelho. E vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Só o Evangelho, meu irmão. Só as boas novas da salvação é que pode mudar um coração cheio do pecado. Meu irmão, este poder do Evangelho, este poder de Deus para a salvação, que é a pregação do Evangelho. Você, assim como nós fizemos com esse exercício, com o primeiro tópico que trabalhamos sobre a fé, o amor e a esperança, gostaria que você pensasse, que você refletisse um pouco sobre a questão do Evangelho. O que você tem feito? Como você tem usado o Evangelho de Cristo? Lembre-se, nós somos igreja de Cristo. E nós devemos pregar o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é poder para a salvação. Você tem pregado o Evangelho? Você tem ministrado a palavra de Deus para alguém próximo de você? O que você tem feito do Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas uma pessoa só pode crer se ela ouvir. Se ela ouvir a pregação, então é necessário que alguém pregue. Você, meu irmão, tem falado de Cristo, tem pregado a mensagem de Cristo, a palavra de Deus? Paulo foi até Tessalônica e na sinagoga pregou a mensagem de Cristo, pregou sobre Jesus. E nós vimos que alguns se converteram pela ministração da palavra através da vida de Paulo, através da sua vida, meu irmão. Que só um se converta já será válido. Mas se você pregar,
Cristo poderá usar a sua vida para que o poder dele alcance outro coração. Mas se você permanecer calado, em silêncio e sem pregar a palavra de Deus, não há como o Senhor agir no coração do pecador. Meu irmão, assim como nós fizemos, não é, esse exercício, e eu quero te convidar a ministrar, a pregar a palavra de Deus para alguém próximo de você, para um colega de trabalho, para um colega da escola, da faculdade, para alguém que passe até mesmo na rua ao seu lado, diga que Jesus lhe ama e isso com certeza poderá mudar a vida desta pessoa. O terceiro ponto que eu gostaria de trabalhar, nós já estamos caminhando para o final, é a questão do testemunho. E diz assim, o testemunho das virtudes cristãs é a evidência da nossa salvação. Quando você é salvo, não é? Quando você é alcançado pelo poder do Evangelho, quando você é alcançado por Cristo, pelo Espírito Santo, o seu testemunho, o testemunho das virtudes cristãs, ela vai evidenciar que você é salvo, não é? Então, olha só, o chamado de Deus ele vai se evidenciar na vida da igreja, da vida dos cristãos de Tessalônica, por meio das virtudes que eles exerciam, por meio das virtudes cristãs que ele mesmo, Paulo, destaca no verso 2, não é? O verso que nós trabalhamos há pouco. A fé operosa, o amor altruísta e a firme esperança. Mas também tem a questão do testemunho público. Não é? Os tessalonicenses eles receberam a palavra e eles perseveraram na palavra de Deus. Um ambiente tumultuado, cheio de tribulações e perseguições. Apesar disso tudo, havia alegria na vida desses crentes. Era algo notório entre eles e era conhecido em toda a região. Não é? Toda a região conhecia sobre o trabalho da igreja de Tessalônica. Paulo diz que em todo lugar se ouvia sobre a fé para com Deus que possuía este povo, possuía esta igreja. Nós temos uma igreja, então, que mesmo em situações de aflição, de perseguição, ela estava alegre no Senhor. Uma igreja que tinha um testemunho exuberante e ela se tornou conhecida em toda aquela região. Meu irmão, você faz parte da igreja de Cristo. A sua fé é uma fé que trabalha para o Senhor. Você ama o teu próximo como a ti mesmo. Um amor altruísta, um amor abnegado. Você acredita em Jesus e na firme esperança da volta de Jesus, da segunda vinda dele, e de que esta vinda está próxima? Você tem pregado o Evangelho do Senhor? Você tem usado do poder de Deus para alcançar outras vidas, assim como a sua vida foi alcançada? E o seu testemunho, meu irmão, como tem sido? As pessoas olham para você, aonde você está, aonde você trabalha, aonde você estuda, e eles podem dizer de você, olha, aquela pessoa, ela é realmente um cristão. Aquela pessoa é realmente cristã porque ela realmente acredita em Cristo, ela é um modelo de Cristo, ela persegue, ela é o exemplo de Cristo, não é? Assim como os cristãos foram chamados pela primeira vez assim, por quê? Porque eles criam em Cristo, porque eles seguiam os mesmos passos de Cristo, as mesmas atitudes de Cristo, não é? Então o seu testemunho, meu irmão, vai evidenciar se realmente você é salvo ou não. Tem atitudes cristãs, meu irmão. Pense nisso. Pense sobre a fé operosa. Pense sobre a firme esperança em Cristo, nas suas promessas e também na sua volta. Pense, meu irmão, em amar o próximo como você se ama.
Pense em pregar o Evangelho para que novas vidas, para que outras pessoas também conheçam a Cristo e pratique atitudes cristãs. Seja exemplo aonde você está. Seja exemplo para que as outras pessoas possam ver em você um cristão que segue as características, não é? Que segue aquilo que Cristo realmente ensinou. Meu irmão, nós estudamos e nós vemos sobre esses pontos. Com certeza há muito mais ainda para que nós pudéssemos refletir neste primeiro capítulo. E com certeza em toda a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas quando nós estudamos um pouquinho sobre estas igrejas, nós muitas vezes nos envergonhamos das nossas atitudes. Porque estas igrejas primitivas, não é? Quando nós estudamos, chamadas assim, sendo comparada com a igreja atual, com a igreja de hoje, nos envergonha muito. Nós vivemos um tempo de tantos privilégios, de tantas facilidades. Deste vídeo que você está assistindo, não é? Já que nós não podemos nos reunir, temos a facilidade da internet, temos a facilidade do WhatsApp, temos tantas coisas fáceis. As portas das nossas igrejas estão abertas. Ainda, graças a Deus, nós podemos pregar o Evangelho. E nós vimos que estas igrejas aqui foram perseguidas. E esta igreja aqui, este povo estava sendo perseguido. Mas mesmo assim, eles tiveram um caráter cristão. Mesmo assim, eles viveram uma vida cristã. Mesmo assim, eles continuaram crendo e confiando em Deus e em Jesus Cristo. Eles se converteram realmente. E eles tiveram atitudes de cristãos. Atitudes porque eles exibiam este caráter. Temos que fazer o mesmo. Nós temos que reafirmar os valores cristãos em nossas vidas. Nós temos que colocar a nossa fé em Cristo, amar o próximo. Nós temos que viver com responsabilidade e com esperança. A esperança em Jesus Cristo. Precisamos recuperar a mensagem do Evangelho, a mensagem de poder de Deus para salvar os perdidos. Só assim, meu irmão, a igreja restabelecida hoje, ela poderá receber do Senhor capacidade para que o Evangelho alcance muitos e muitos corações por este mundo. Só assim a igreja será sal. Só assim a igreja será luz. Se a sua vida, se você tiver virtudes e se você tiver atitudes cristãs, se as suas virtudes exemplificarem a sua vida, meu irmão, deixe o mundo te conhecer e saber que você é cristão, que você conhece a Deus, que você crê em Jesus e que você segue a Ele verdadeiramente. Só assim, através do seu testemunho, através da sua vida, muitos poderão ser alcançados. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que você volte a refletir neste texto. Leia-o novamente. Pense sobre isso que nós tentamos, não é? Tentamos refletir um pouco. Pense, pare, assista novamente este vídeo e veja que há muito mais que podemos fazer. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe nesse tempo que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe no decorrer das nossas vidas. Que Deus te guarde, te proteja de todo mal. E que em nome de Jesus, breve, possamos estar juntos. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu Evangelho. Muito obrigado, Jesus, porque nós temos, através da igreja de Tessalônica, um exemplo de homens e mulheres que conheceram ao Senhor, que tiveram uma fé operosa, uma fé que
que finalizava em obras, uma fé que terminava em obras em prol da comunidade e da igreja. Senhor, muito obrigado por esses teus filhos em Tessalônica, que amavam altruistamente, que amavam uns aos outros, Senhor Deus, assim como o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Jesus, por esses crentes, por esses cristãos, que tinham firme esperança em Ti e na sua vinda. Senhor, obrigado, Jesus, pelo Teu Evangelho, que é poder de Deus para a nossa salvação. Um dia foi pregado a nós e nós fomos salvos. Hoje, Senhor, capacita-nos para que preguemos a outros e outras, para que sejam também alcançados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, que as nossas atitudes, que o nosso caráter, Jesus, seja conhecido por ser um caráter cristão. Abençoa-nos e guarda-nos, em nome de Jesus. Amém.